Metrô de São Paulo, o mais superlotado do mundo. Se acontecer de uma pessoa vir a cair na via, para nós acho que não tem coisa pior. No coração desta vasta rede, uma série de engenhosas invenções que previnem desastres letais. Hoje, essas invenções ajudarão os funcionários a superar 6 desafios críticos enquanto transportam 4 milhões de passageiros pelo coração da maior cidade do Brasil. Segurança é super importante, visto a grande quantidade de usuários que a gente tem aqui. Começa o desafio. Eles devem vencer o relógio. Uma hora da manhã em São Paulo, a maior cidade do Hemisfério Sul. Por baixo desta metrópole, o metrô se espalha. São 64 estações e 78 quilômetros de trilhos que estão assustadoramente silenciosos. Mas não por muito tempo. Às 4h40 da manhã, o metrô abre e 800 mil passageiros vão invadir o metrô para o horário de pico da manhã. Será um aperto. Os 20 milhões de pessoas da vasta população da cidade e sua pequena rede de linhas transformam este no metrô mais lotado do planeta. É uma muvuca, um tumulto, e se a gente não tomar cuidado, a gente acaba caindo também. Sei lá, acho que a partir das 7 horas a coisa fica ruim. É muito ruim. Não é completamente maluco, até que é organizado, mas é que é muita gente. É um excesso de pessoas muito grande. Enquanto a maioria dos metrôs do mundo leva uma média de 6 passageiros por metro quadrado, no horário de pico em São Paulo, o dobro de pessoas se espreme. É uma viagem apavorante. Um escorregão nesta plataforma abarrotada e já era. Preparando-se para o ataque, um exército de 3 mil funcionários noturnos, coordenados a partir deste centro de controle. Comandando a operação, Jorge Takayanagi. O centro de controle operacional é a sala onde fica concentrado todo o comando do sistema. Tanto no sistema de circulação de trens como no sistema de alimentação elétrica. Fazer tantos passageiros chegar a seu destino a tempo não será um feito fácil para a equipe de Takai. O horário de pico termina às 9, daqui a 8 horas. A contagem regressiva começou. Para completar sua missão, eles enfrentam 6 desafios críticos. Primeiro desafio. Antes de iniciar a circulação de trens, a equipe de Takai deve desligar a energia e inspecionar os trilhos em busca de sinais de desgaste. Trilhos com defeito podem descarrilar um trem. Takai envia o engenheiro de manutenção Igor Baria. A segurança dos usuários está diretamente ligada à qualidade que essa linha tem. O trilho em si precisa ser checado diariamente, as rodas circulam nos trilhos, causando uma coisa que se chama fadiga, e então os defeitos internos começam a aparecer por fadiga. O metrô só fica fechado durante 3 horas e meia durante a madrugada. A equipe de Igor deve inspecionar 4 quilômetros de trilhos. Encontrar rachaduras da espessura de um fio de cabelo é como procurar uma agulha num palheiro. Para ajudá-los, Igor depende de uma invenção inovadora, uma máquina de ultrassom de $1.200.000. Ela utiliza ondas sonoras de alta frequência para procurar imperfeições letais nos trilhos. Rachaduras em trilhos de ferro podem causar tragédias enormes.
Em outubro de 2000, um trem que passava por Hatfield, no sul da Inglaterra, passou por uma seção dos trilhos que continha dezenas de minúsculas rachaduras por fadiga. O trilho se despedaçou e o trem descarrilou. 4 pessoas morreram e 70 ficaram feridas. Para evitar este tipo de tragédia devastadora, Igor liga a máquina de ultrassom. É um caminhão turbinado que anda sobre trilhos. O caminhão foi adaptado com rodas de trem e um suporte que sustenta a máquina de ultrassom. Conforme o veículo passa pelo trilho, sensores escondidos dentro das rodas enviam ondas sonoras de alta frequência. Ondas ultrassônicas não viajam pelo ar, então as rodas estão cheias de líquido. Mangueiras espirram água na linha para garantir que o ultrassom penetre os trilhos. Quando a onda atinge uma rachadura, ela volta para um sensor que registra a localização do defeito. Desta forma, o caminhão armazena cada rachadura para que seja reparada. Igor verifica se os jatos de água do caminhão estão prontos. Essa água aqui serve tal qual serve aquele gel utilizado nas mulheres grávidas. Quando elas vão fazer o exame de ultrassom, o médico passa aquela camada de gel para que haja o acoplamento entre o transdutor, entre o sensor e o corpo da mãe. E aqui é a mesma coisa, a água é utilizada para que haja o acoplamento entre os sensores que estão nessa rodinha com o trilho. Enquanto o motorista aciona o caminhão, Igor fica de olhos grudados no monitor de ultrassom. O caminhão pode percorrer a linha a até 15 km por hora. Muito bem, o resultado da inspeção começa a aparecer na tela do computador. Depois de percorrer 1.200 metros, Igor encontra uma falha. Aqui então aparece um defeito. Esse é um defeito no trilho. No boleto do trilho. Esse é um defeito no boleto do trilho. O que nós precisamos fazer agora? O caminhão identifica o defeito. O caminhão diz, aqui tem um defeito. A máquina encontrou uma falha numa solda que une 2 partes do trilho. Realmente é um defeito interno, não dá para ver nada do lado de fora. A equipe de Igor alerta o centro de controle. Oi, é da manutenção? Takai envia uma equipe de manutenção. 1h30 da manhã. Eles começam a trabalhar. Devem refazer a solda antes que a linha seja acionada. Faltando apenas 50 minutos para os trens começarem a circular, a equipe termina o reparo. Desastre evitado. Cipriani, CCO. Com o trilho liberado, Takai aciona os trilhos. Liberou a via, pode energizar? Pode energizar, Cipriano. Vou reter ele. Ele vai ficar retido. Agora o metrô de São Paulo está pronto. Está preparado para circular. Primeiro desafio completo. 4h30 da manhã. No terminal Jabaquara, a primeira operadora a entrar na linha é Ieda Neves. Tem dias que tá bem cheio mesmo. Segunda-feira parece que é mais cheio que todos os outros. Nas estações da linha, os primeiros passageiros do trem de Ieda fazem fila, aguardando a abertura das estações. Esta é a calmaria antes da tempestade. No coração do metrô de São Paulo fica seu ponto principal, a Estação Sé. É a estação mais movimentada da cidade. Mantê-la funcionando é um teste para a vitalidade do supervisor de estação Paulo Campos.
estação Sé, estação essa que é a maior do sistema, é o ponto principal do sistema do metrô, onde você tem a junção de duas linhas super importantes. 1/4 de todo o movimento do metrô passa por essa estação. A equipe de Paulo terá que ficar atenta. Cícero, você faz essa parte do teste de bloqueio pra gente, tá bom? Nas próximas 4h30, eles terão que conduzir com segurança uma multidão de 114 mil pessoas. Precisamente às 4h40, Paulo e sua equipe abrem os portões. Em breve, mais de 30 trens por hora estarão passando pela Sé. Evitar que eles colidam é o próximo desafio crítico da equipe. São 5 da manhã em São Paulo. Dos terminais em toda a cidade, uma leva de dezenas de trens se dirige para os túneis do metrô. O 52 completando o alinhamento manual JAB 1. Espalhados por toda a rede, já há uma multidão de 14 mil passageiros disputando assentos. Logo, o trem de Ieda estará abarrotado. E agora está tranquilo e daqui a pouco começa o horário de pico e vai encher bastante a estação Sé, vai aumentar bastante o número de usuários na Sé. No centro de controle, Takai está em alerta para o início do horário de pico. Gradativamente vai aumentando a quantidade desses trens. E chegando no horário do pico, nós estamos com a frota máxima, né? Então, fazendo um total de 111 trens. A equipe de Takai deve transportar 800 mil passageiros até o trabalho antes que o horário de pico termine às 9 da manhã, daqui a 4 horas. A contagem regressiva continua. E eles ainda têm 5 desafios críticos para superar. Segundo desafio: circular o máximo de trens no mínimo intervalo possível sem que eles colidam. 6 da manhã. As plataformas da estação Sé se enchem rapidamente. E é muito importante que a gente consiga que esse usuário não fique tanto tempo na plataforma, para que ele não se acumule. As plataformas lotadas são perigosas. Paulo precisa retirar os passageiros delas o mais rápido possível. Uma das maneiras de estar impedindo o acúmulo de usuários é solicitar trem ao centro de controle operacional. Estação Sé solicita, se possível, um trem prestando serviço a partir de Sé para reduzir o acúmulo de usuários. É sério? Estação Sé, acabei de despachar mais um trem do pátio. Diminuir o intervalo entre os trens ajuda a movimentar as multidões. Conseguimos chegar no nosso limite. Então, nosso objetivo é manter os 101 segundos durante todo o horário de pico. Mas fazer os trens circularem tão próximos aumenta o risco de colisão. Não tem como eu saber onde está o trem. Esse horário, os trens estão bem próximos. É um intervalo bem pequeno de um trem para o outro. Para evitar um acidente, engenheiros metroviários estão introduzindo um inteligente sistema de controle: a sinalização de bloco móvel. Ela utiliza ondas para rastrear e guiar os trens ao longo da rede. Erros de sinalização causaram alguns dos piores desastres em metrôs. Em 1995, um operador inexperiente da rede de metrôs de Toronto, no Canadá, passou com um trem por uma série de sinais vermelhos. O operador bateu em outro trem que aguardava numa parada. O desastre causou a morte de 3 mulheres e deixou 30 passageiros gravemente feridos. Uma colisão como essa num dos trens lotados de São Paulo seria catastrófica.
Mas eles precisam acumular mais trens na linha, e isso leva a tecnologia de sinalização ao limite. Na sinalização tradicional, como na de Toronto, a linha é dividida em seções chamadas blocos. Para evitar colisões, um trem deve sair totalmente de um bloco antes que o próximo trem entre nele. Isso mantém a distância entre os trens, mas diminui o tráfego na linha. É aí que entra a sinalização de bloco móvel. Os engenheiros do metrô de São Paulo usam radiotransmissores para rastrear a posição exata de cada trem na rede. O sistema também controla automaticamente a velocidade dos trens para evitar que eles colidam. Desta forma, os trens podem circular muito mais próximos e as linhas podem transportar mais passageiros. É aqui que o sistema de sinalização enfrenta seu teste definitivo. Linha 4, a mais nova linha do metrô de São Paulo. Aqui os trens não têm operador. Eles são controlados diretamente pelo centro de controle. Radiotransmissores no teto dos túneis enviam sinais para os trens, a fim de guiá-los tranquilamente para dentro e fora das estações. A tecnologia adotada na linha 4 é a mais moderna do mundo. Se um trem chegar a parar, um trem irá parar atrás dele numa distância segura de 30 metros. Portanto, a gente consegue verdadeiramente aproximar um trem do outro. Com o bloco móvel você consegue botar mais trens no mesmo período, né, de tempo do que num trem de bloco fixo. O novo sistema de sinalização pode diminuir o intervalo entre trens para 75 segundos, acelerando o serviço e aliviando o congestionamento. Segundo desafio completo. 6 da manhã. Agora, faltam 3 horas para o fim do horário de pico. Conforme mais trens circulam nos trilhos, um novo risco ameaça causar caos. Se um único trem ficar sem energia, a rede inteira pode parar. 6h30 da manhã. Conforme o metrô de São Paulo se aproxima do horário de pico, o clima lá fora começa a piorar. A chuva obriga trabalhadores que normalmente iriam a pé para o trabalho a pegar o metrô, aumentando a pressão no sistema. Quando chove, parece que aumenta mais também. Quando está chovendo, até porque os trens ficam um pouco mais lentos, né? Reduz a velocidade, então... Agora, uma multidão colossal de 3.000 passageiros por minuto está invadindo as estações. E ainda faltam 2h30 para o horário de pico terminar. Estação Sé solicita, se possível, um trem a partir da via 2. Estação Sé, já enviei mais um trem. Neste momento estamos com a demanda máxima e com toda a frota em circulação. 111 trens estão nos trilhos. A rede está circulando com toda a frota. Terceiro desafio: manter a energia em todos eles. Para alimentar os trens, o metrô faz a eletricidade correr por um terceiro trilho ao longo da linha. Um contato no trem pega a eletricidade e transfere para os motores. Mas se o terceiro trilho estiver danificado, a linha inteira pode parar. Uma falha dessa no horário de pico, por exemplo, ela causa um transtorno muito grande para o usuário. Ela é demorada a solução, então superlota as estações. Curiosamente, a melhor forma de manter o sistema funcionando é com algo que possa dar defeito: a sapata kamikaze. Sua função é recolher eletricidade conforme o trem se move. Mas para proteger o terceiro trilho, ela deve se sacrificar caso algo dê errado. Vanir e o Jaime, para cá, por favor.
Este é o homem encarregado de manter os trens do metrô em forma, o engenheiro-chefe Orlindo Sunao Shirakura. Obrigado. A manutenção é importante porque hoje nós transportamos aproximadamente 4,5 milhões de usuários por dia, sabe? E nós temos que fazer isso de uma melhor forma para causar menor transtorno na operação comercial. A equipe de Orlindo executa testes em 2 trens por dia para garantir que todos os componentes funcionem sem problemas. Garantir que os trens recebam energia é a principal prioridade. Em sistemas metroviários do mundo todo, os vagões são acoplados com coletores de corrente. Eles coletam eletricidade da parte inferior do terceiro trilho e a conduzem para os motores do vagão. Mas há um risco. Caso esse terceiro trilho não esteja perfeitamente alinhado, os coletores podem danificá-lo, cortando a energia do trilho inteiro. Sem energia, os trens se transformam em perigosas obstruções, colocando toda a linha em risco. Para manter o metrô de São Paulo funcionando, seus coletores possuem uma engenhosa característica kamikaze, um ponto fraco especificamente projetado. Se um coletor atinge uma parte danificada do trilho, ele se quebra. Ao se sacrificar, ele preserva o terceiro trilho, mantendo o resto da linha funcionando. Orlindo, por favor. Oi. Essa vai ter que subir. É fundamental que a equipe de Orlindo substitua os coletores de um trem a cada 8 meses para evitar desgastes. Olha, como eu estava falando para vocês, ele tem um alarme. Esse alarme, quando ele desgasta essa peça, aparece o alarme, que é justamente isso daqui. Tá? Nós podemos ver a diferença de espessura de uma pastilha de desgaste nova em relação à antiga. Como ela está baixa, ela começa a dar mau contato, ela começa a centelhar muito e sobrecarrega as outras sapatas coletoras. Para que este trem volte aos trilhos, Orlindo substitui as sapatas gastas dos coletores de corrente. Vai cantar bem mais Ok, essa foi a última sapata que nós trocamos e agora ela vai durar mais 18 mil quilômetros. Ok. O trabalho está finalizado e o trem está pronto para circular. Este trem completa seu pit stop e volta a funcionar, ajudando a aliviar a pressão na rede. 3 desafios já foram. Faltam 3. 7h30 da manhã. Pela próxima hora e meia, o sistema precisa trabalhar com toda a sua frota. Com o horário de pico em plena ação, a equipe de Takai deve ficar em alerta total para proteger a rede e seus passageiros de um inimigo mortal: o fogo. Agora são 8 da manhã em São Paulo. O horário de pico está no seu ápice. As ruas da cidade estão entupidas de veículos. Enquanto alguns executivos usam helicópteros para evitar o congestionamento, a maioria se junta à torrente de 4.000 passageiros por minuto no metrô. A equipe de Takai agora luta contra as adversidades para que eles cheguem em tempo ao trabalho. Ainda falta 1 hora para o fim do horário de pico e a equipe de Takai precisa superar 3 desafios críticos. Com as estações e os trens abarrotados, este é o pior momento possível para uma emergência. O maior pesadelo para supervisores de estação como Paulo Campos é um incêndio no metrô. Garantir que os funcionários estejam preparados é o próximo desafio. O perigo do incêndio aqui na estação é de grande importância para a gente, porque a estação subterrânea, essas pessoas podem estar expostas a fumaça, a perigos referidos ao incêndio. Então os funcionários são todos treinados e capacitados
a atuar nessas ocorrências. Incêndios em metrôs já mataram mais de 600 pessoas no mundo todo. Não são as chamas, mas a fumaça e os vapores tóxicos que provocam as mortes. Para lidar com essa ameaça letal, supervisores como Paulo dependem de engenhosos ventiladores extratores de fumaça instalados nas estações. Eles utilizam ventiladores controlados por sensores para levar a fumaça sufocante para longe dos passageiros presos. Os engenheiros de metrô atuais aprenderam com tragédias passadas. Em 1995, durante o horário de pico no metrô de Baku, no Azerbaijão, uma falha elétrica causou um incêndio num trem lotado dentro de um túnel. Exaustores projetados para retirar a fumaça levaram 15 minutos para serem ativados e jogaram os vapores na direção dos passageiros. Quase 300 pessoas morreram, muitas devido à inalação de fumaça. Para proteger seus passageiros, os engenheiros do metrô de São Paulo preenchem seus túneis e estações com enormes dutos de ventilação, adaptados com ventiladores potentes. Durante a noite, quando as estações estão fechadas, equipes técnicas executam testes essenciais para garantir que eles funcionem quando forem mais requisitados no horário de pico. A cada 3 semanas, eles testam uma parte diferente do sistema. Este teste está sendo feito na estação Alto do Ipiranga. Só há um jeito de garantir que os extratores de fumaça sejam acionados no momento crítico, chamando o fabricante de fumaça Celso Liboni. A missão hoje à noite é fazer um teste, uma simulação com fumaça para verificar o comportamento do sistema de ventilação principal e o sistema de detecção da estação Alto de Ipiranga do metrô de São Paulo, linha 2. Esses testes são realizados normalmente para aferir e verificar a eficácia do sistema de ventilação principal da estação, em todas as estações do metrô. Este não é um sistema comum. Estes dutos escondem um arranjo inteligente de sensores e ventiladores. Se o impensável acontecer e um trem pegar fogo dentro de um túnel, a fumaça penetra pelos detectores de fumaça a bordo dos trens. Partículas de fumaça desviam a luz de um raio laser para um sensor. Isso aciona um sistema de alarme que automaticamente detecta a posição do trem. Um operador no centro de controle do metrô liga os potentes ventiladores à frente do trem para soprar ar limpo para dentro do túnel e dispersar a fumaça. Na parte traseira do trem, ventiladores sugam a fumaça para fora do túnel, liberando uma rota de fuga para os passageiros. Esse senhor está em QAP? Itamar em QAP? Itamar, acionar a rotina 8 do sistema de ventilação. A equipe de Takai aciona os ventiladores. Eles retiram a fumaça da estação para longe das saídas. Leva apenas 60 segundos para limpar o ar. Então o sistema de detecção de incêndio dos túneis funcionou adequadamente, permitindo que se operasse a ventilação de forma adequada, a remoção de fumaça da estação. Esses testes significam que no horário de pico, supervisores de estação como Paulo podem confiar que o sistema vai funcionar quando mais precisarem. 4 desafios completos. Faltam 2. 8h10 da manhã. Uma multidão fenomenal de 4.000 pessoas por minuto invade as estações, apresentando um grande desafio à equipe de Takai. Aglomerações que causam a queda de pessoas nos trilhos. São 8h15 da manhã. Ainda faltam 45 minutos para que o horário de pico do metrô de São Paulo termine. Na Sé, a estação mais movimentada do metrô mais lotado do mundo, as plataformas estão abarrotadas.
Atingimos a capacidade máxima de usuários no horário de pico. Paulo está ansioso. Ele é responsável pela segurança de todos. Além disso, a aglomeração de pessoas empoleiradas a centímetros dos trilhos é apavorante. Quinto desafio: evitar que os passageiros caiam nas plataformas nos trilhos. Segurança é super importante, visto a grande quantidade de usuários que a gente tem aqui. Nessa situação do horário de pico, o que preocupa, as pessoas podem, com acúmulo na plataforma, caírem na via. Isso é muito perigoso. É uma grande preocupação para Ieda. Às vezes acontece do usuário passar mal na plataforma, cair. Então tudo isso faz parte da minha função, né? Se tiver, eu tenho que aplicar emergência no trem. Este é um dos técnicos que trabalham para solucionar esse problema assustador. O supervisor de manutenção, Mauro Becker. Se acontecer de uma pessoa, por alguma razão qualquer, sofrer um acidente e vir a cair na via, para nós acho que não tem coisa pior. Tem o risco do choque elétrico e ainda tem a passagem do trem. É o tipo de acidente, a última situação que nós conseguimos imaginar. Então, isso é a coisa que nós radicalmente tentamos afastar do sistema. A equipe de Mauro está instalando portas de plataforma inteligentes que sentem a aproximação do trem e evitam que os passageiros caiam nos trilhos. Elas utilizam sensores magnéticos e lasers para garantir sua abertura e fechamento no momento certo. Os incidentes arrepiantes que elas estão projetadas para evitar são captados regularmente pelas câmeras. Em 2009, no metrô de Boston, uma mulher bêbada caiu nos trilhos bem na frente de um trem que se aproximava. Enquanto passageiros desesperados acenavam, o operador pisou nos freios. A sorte incrível dessa mulher fez com que ela escapasse apenas com arranhões. Para evitar que acidentes assustadores como esse aconteçam no metrô de São Paulo, a linha 2 está passando por grandes melhorias. Técnicos estão instalando as portas inteligentes em todas as plataformas da linha. A porta é uma garantia enorme de segurança, tanto para a própria pessoa que usa o sistema metroviário, como para o funcionário. Hoje, mecânicos estão consertando problemas com as novas portas na estação Sacomã. As portas devem se abrir apenas quando o trem estiver na estação e exatamente no lugar certo. É aí que entram os sensores do trem. Conforme o trem chega à estação, sensores magnéticos nos trilhos contam o número de rodas. Quando a 13ª e 14ª rodas ficam entre os sensores, o sistema sabe que o trem está na posição certa. Então, 2 raios laser examinam as portas nas extremidades do trem. Os lasers detectam quando as portas do trem se abrem e então acionam a abertura delas na plataforma. Os lasers sentem quando o operador fecha as portas do trem e acionam o fechamento das portas na plataforma. Somente quando elas estão seguramente fechadas, o sistema permite que o trem saia da estação. A abertura de porta só deve acontecer quando você tem um trem na plataforma, alinhado corretamente. Primeiro, a porta não pode abrir em nenhuma situação que não haja trem. Um usuário pode vir para a via, uma pessoa pode acidentalmente cair. Então, porta desalinhada não pode acontecer. É risco de vida. Com os sensores magnéticos e os lasers instalados, as portas estão prontas para funcionar. Mauro verifica se as portas da plataforma se abrem ao receberem o sinal do scanner a laser. Só falta mais uma coisa. Nós vamos esperar passar agora um trem. Esse trem vai abrir suas portas e nós vamos acompanhar essa porta correspondendo a essa abertura. Ela vai abrir e fechar adequadamente. Vamos esperar.
Conforme o trem chega à estação, os sensores magnéticos nos trilhos detectam sua posição e os lasers infravermelhos invisíveis fazem a varredura das portas. Finalizado. Porta funcionou 100% como esperávamos. Liberada. Técnicos planejam instalar as portas em todas as linhas do metrô para eliminar o perigo de queda nos trilhos. Quinto desafio completo. Falta um. A chuva para e o dia fica mais quente, assim como a pressão no metrô de São Paulo. Com apenas 75 quilômetros de linha servindo uma população fervilhante de 18 milhões, o sistema está explodindo. Alguma coisa vai falhar. São 8h40 da manhã. Faltam apenas 20 minutos para o horário de pico do metrô de São Paulo terminar. E ainda há 3.500 pessoas por minuto se espremendo dentro dos trens. O tráfego está ruim nas ruas. Os engarrafamentos da cidade estão entre os piores do mundo, desperdiçando até 20 bilhões de dólares por ano em combustível e tempo. A população da cidade aumenta em 250 mil por ano. Os congestionamentos acima e embaixo do solo só vão piorar. Para lidar com a demanda extra, engenheiros estão construindo 5 novas estações e 12 quilômetros de novos trilhos. Para operadores como Ieda, eles já deviam estar prontos. É muito importante a expansão do metrô para reduzir esse impacto aí na cidade de volume de carro, porque não é fácil, a vida do paulistano não é fácil. Mas expandir o metrô durante sua circulação não é fácil. O maior desafio é cavar túneis sob os arranha-céus da cidade. Em alguns lugares, o solo é uma mistura de areia e água, tipo de solo particularmente traiçoeiro para escavar túneis. Este é o homem encarregado das melhorias no metrô, o chefe de expansão de linha, Irã Leite. Tudo que está sobre o túnel tem que ser sustentado com segurança. Prédios, avenidas, estruturas, galerias, serviços. Túneis que desmoronam representam uma ameaça às linhas em operação. Evitar tamanho desastre é o próximo desafio da equipe. Se a gente tentar escavar uma frente dessa de areia sem esse tipo de tratamento, o risco é de escorregamento já no emboque aqui junto do poço. Para reforçar o solo, a equipe de Irã utiliza uma máquina inovadora, o Jet Grouter. Funciona como uma seringa gigante e pode escavar túneis no solo mais desafiador. Túneis de metrô são os mais vulneráveis durante a construção. Em novembro de 2008, em Hangzhou, na China, uma parte de um túnel de metrô em construção desmoronou, engolindo carros, um ônibus e operários da obra. O desastre matou 21 pessoas. Um sobrevivente alegou que não havia vigas de sustentação suficientes instaladas no túnel. Hoje, em São Paulo, a equipe de Irã precisa completar uma última parte do túnel para prosseguir com o restante da linha. Durante a escavação aqui, há necessidade de se criar condições de segurança através de um tratamento do maciço. É aqui que entra o Jet Grouter. Para escavar o solo macio, ele faz uma série de buracos à frente da fachada do túnel. Ele bombeia um cimento especial dentro da broca sob alta pressão.
O cimento passa pelos buracos da extremidade da broca e se mistura ao solo, formando uma resina que se solidifica. A máquina cria uma série de tubos resistentes para formar uma parede sólida no túnel. Então, os operários retiram a terra e a máquina segue adiante, repetindo o processo. Enquanto a broca de 12 metros perfura o solo, a equipe de Irã prepara a mistura de cimento. Ela não pode ser muito grossa, senão entope a tubulação. Não pode ser muito fina, senão não atinge a resistência que a gente vai precisar aqui nas colunas. Jário, dá para mandar cimento aí? Com a broca totalmente inserida, a equipe injeta o concreto. Eles esperam secar e então retiram o solo arenoso para criar o tubo do túnel. Hoje é um dia de descobertas. O momento da verdade, quando a equipe de Irã descobrirá se o novo túnel está alinhado com o restante da linha. Que alívio! Outro túnel escavado corretamente, sem atrasos para as linhas em operação à sua volta. Sexto desafio completo. É muito importante a solidez da construção dos túneis para a confiança nossa, para a segurança nossa, para a segurança do usuário. Faltando minutos para o relógio marcar 9 horas da manhã, o horário de pico está quase no fim. A quantidade de usuários diminuiu, né? Estamos encerrando então o horário de pico. A quantidade de passageiros na Sé começa a diminuir, conforme os trens recolhem os passageiros mais rápido do que eles se acumulam. 9 da manhã, o horário de pico finalmente acabou. Nas últimas 3 horas, a equipe de Takai levou 800 mil passageiros para o trabalho em tempo hábil. Para completar a missão nesta metrópole movimentada, foram necessários mais de 3 mil funcionários e 6 invenções engenhosas que fazem a varredura dos trilhos, controlam os trens e evitam quedas. Eles venceram a contagem regressiva. Mas a equipe não pode descansar por muito tempo. Em algumas horas, 800 mil pessoas voltarão para casa e a equipe do metrô terá que fazer tudo de novo. Versão brasileira DPN Santos. Em outubro de 2000, um trem que passava por Hatfield, no sul da Inglaterra, passou por uma seção dos trilhos que continha dezenas de minúsculas rachaduras por fadiga. O trilho se despedaçou e o trem descarrilou. 4 pessoas morreram e 70 ficaram feridas. Para evitar este tipo de tragédia devastadora, Igor liga a máquina de ultrassom. É um caminhão turbinado que anda sobre trilhos. O caminhão foi adaptado com rodas de trem e um suporte que sustenta a máquina de ultrassom. Conforme o veículo passa pelo trilho, sensores escondidos dentro das rodas enviam ondas sonoras de alta frequência. Ondas ultrassônicas não viajam pelo ar, então as rodas estão cheias de líquido. Mangueiras espirram água na linha para garantir que o ultrassom penetre os trilhos.
Quando a onda atinge uma rachadura, ela volta para um sensor que registra a localização do defeito. Desta forma, o caminhão armazena cada rachadura para que seja reparada. Igor verifica se os jatos de água do caminhão estão prontos. Essa água aqui serve tal qual serve aquele gel utilizado nas mulheres grávidas. Quando elas vão fazer o exame de ultrassom, o médico passa aquela camada de gel para que haja o acoplamento entre o transdutor, entre o sensor e o corpo da mãe. E aqui é a mesma coisa, a água é utilizada para que haja o acoplamento entre os sensores que estão nessa rodinha com o trilho. Enquanto o motorista aciona o caminhão, Igor fica de olhos grudados no monitor de ultrassom. O caminhão pode percorrer a linha a até 15 km por hora. Muito bem, o resultado da inspeção começa a aparecer na tela do computador. Depois de percorrer 1.200 metros, Igor encontra uma falha. Aqui então aparece um defeito. Esse é um defeito no trilho. No boleto do trilho. Esse é um defeito no boleto do trilho. O que nós precisamos fazer agora? O caminhão identifica o defeito. O caminhão diz, aqui tem um defeito. A máquina encontrou uma falha numa solda que une duas partes do trilho. Realmente é um defeito interno, não dá para ver nada do... Comandando a operação, Jorge Takayanagi. O centro de controle operacional é a sala onde fica concentrado todo o comando do sistema, tanto no sistema de circulação de trens como no sistema de alimentação elétrica. Fazer tantos passageiros chegar a seu destino a tempo não será um feito fácil para a equipe de Takai. O horário de pico termina às 9, daqui a 8 horas. A contagem regressiva começou. Para completar sua missão, eles enfrentam 6 desafios críticos. Primeiro desafio. Antes de iniciar a circulação de trens, a equipe de Takai deve desligar a energia e inspecionar os trilhos em busca de sinais de desgaste. Trilhos com defeito podem descarrilar um trem. Takai envia o engenheiro de manutenção, Igor Baria. A segurança dos usuários está diretamente ligada à qualidade que essa linha tem. O trilho em si precisa ser checado diariamente, as rodas circulam nos trilhos, causando uma coisa que se chama fadiga, e então os defeitos internos começam a aparecer por fadiga. O metrô só fica fechado durante 3 horas e meia durante a madrugada. A equipe de Igor deve inspecionar 4 quilômetros de trilhos. Encontrar rachaduras da espessura de um fio de cabelo é como procurar uma agulha num palheiro. Para ajudá-los, Igor depende de uma invenção inovadora, uma máquina de ultrassom de $1.200.000. Ela utiliza ondas sonoras de alta frequência para procurar imperfeições letais nos trilhos. Rachaduras em trilhos de ferro podem causar tragédias enormes. Em outubro de 2000, um trem que passava por Hatfield, no sul da Inglaterra, passou por uma seção dos trilhos que continha dezenas de minúsculas rachaduras por fadiga. O trilho se despedaçou e o trem descarrilou. 4 pessoas morreram e 70 ficaram feridas. Para evitar este tipo de tragédia devastadora, Igor liga a máquina de ultrassom. É um caminhão turbinado que anda sobre trilhos. Paulo, a linha 2 está passando por grandes melhorias. Técnicos estão instalando as portas inteligentes em todas as plataformas da linha. A porta é uma garantia enorme de segurança, tanto para a própria pessoa que usa o sistema metroviário, como para o funcionário.
Hoje, mecânicos estão consertando problemas com as novas portas na estação Sacomã. As portas devem se abrir apenas quando o trem estiver na estação e exatamente no lugar certo. É aí que entram os sensores do trem. Conforme o trem chega à estação, sensores magnéticos nos trilhos contam o número de rodas. Quando a 13ª e 14ª rodas ficam entre os sensores, o sistema sabe que o trem está na posição certa. Então, 2 raios laser examinam as portas nas extremidades do trem. Os lasers detectam quando as portas do trem se abrem e então acionam a abertura delas na plataforma. Os lasers sentem quando o operador fecha as portas do trem e acionam o fechamento das portas na plataforma. Somente quando elas estão seguramente fechadas, o sistema permite que o trem saia da estação. A abertura de portas só deve acontecer quando você tem um trem na plataforma, alinhado corretamente. Primeiro, a porta não pode abrir em nenhuma situação que não haja trem. Um usuário pode vir para a via, uma pessoa pode acidentalmente cair. Então, porta desalinhada não pode acontecer. É risco de vida. Com os sensores magnéticos e os lasers instalados, as portas estão prontas para funcionar. Mauro verifica se as portas da plataforma se abrem ao receberem o sinal do scanner a laser. Só falta mais uma coisa. Nós vamos esperar passar agora um trem. Esse trem vai abrir suas portas e nós vamos acompanhar essa porta correspondendo a essa abertura. Ela vai abrir e fechar adequadamente. Vamos esperar. Conforme o trem chega à estação, os sensores magnéticos nos trilhos detectam sua posição e os lasers infravermelhos invisíveis fazem a varredura das portas. Finalizado. Porta funcionou 100% como esperávamos. Liberada. Técnicos planejam instalar as portas em todas as linhas do metrô para eliminar o perigo de queda nos trilhos. Começa o desafio. Eles devem vencer o relógio. Uma hora da manhã em São Paulo, a maior cidade do Hemisfério Sul. Por baixo desta metrópole, o metrô se espalha. São 64 estações e 78 quilômetros de trilhos que estão assustadoramente silenciosos. Mas não por muito tempo. Às 4h40 da manhã, o metrô abre e 800 mil passageiros vão invadir o metrô para o horário de pico da manhã. Será um aperto. Os 20 milhões de pessoas da vasta população da cidade e sua pequena rede de linhas transformam este no metrô mais lotado do planeta. É uma muvuca, um tumulto, e se a gente não tomar cuidado, a gente acaba caindo também. Sei lá, acho que a partir das 7 horas a coisa fica ruim. É muito ruim. Não é completamente maluco, até que é organizado, mas é que é muita gente. É um excesso de pessoas muito grande. Enquanto a maioria dos metrôs do mundo leva uma média de 6 passageiros por metro quadrado, no horário de pico em São Paulo, o dobro de pessoas se espreme. É uma viagem apavorante. Um escorregão nesta plataforma abarrotada e já era. Preparando-se para o ataque, um exército de 3.000 funcionários noturnos, coordenados a partir deste centro de controle. Comandando a operação, Jorge Takayanagi. O centro de controle operacional é a sala onde fica concentrado todo o comando do sistema. Tanto no sistema de circulação de trens como no sistema de alimentação elétrica.
Fazer tantos passageiros chegar a seu destino a tempo não será um feito fácil para a equipe de Takai. O horário de pico termina às 9, daqui a 8 horas. A contagem regressiva começou. Para completar sua missão, eles enfrentam 6 desafios críticos. Primeiro desafio. Antes de iniciar a circulação de trens, a equipe de Takai deve desligar a energia e inspecionar os trilhos em busca de sinais de desgaste. A equipe de Takai deve transportar 800 mil passageiros até o trabalho antes que o horário de pico termine às 9 da manhã, daqui a 4 horas. A contagem regressiva continua e eles ainda têm 5 desafios críticos para superar. Segundo desafio: circular o máximo de trens no mínimo intervalo possível sem que eles colidam. 6 da manhã. As plataformas da Estação Sé se enchem rapidamente. E é muito importante que a gente consiga que esse usuário não fique tanto tempo na plataforma, para que ele não se acumule. As plataformas lotadas são perigosas. Paulo precisa retirar os passageiros delas o mais rápido possível. Uma das maneiras de estar impedindo o acúmulo de usuários é solicitar trem ao centro de controle operacional. Estação Sé solicita, se possível, um trem prestando serviço a partir de Sé para reduzir o acúmulo de usuários. É sério? Estação Sé, acabei de despachar mais um trem do pátio. Diminuir o intervalo entre os trens ajuda a movimentar as multidões. Conseguimos chegar no nosso limite. Então, o nosso objetivo é manter os 101 segundos durante todo o horário de pico. Mas fazer os trens circularem tão próximos aumenta o risco de colisão. Não tem como eu saber onde está o trem. Esse horário, os trens estão bem próximos. É um intervalo bem pequeno de um trem para o outro. Para evitar um acidente, engenheiros metroviários estão introduzindo um inteligente sistema de controle: a sinalização de bloco móvel. Ela utiliza ondas para rastrear e guiar os trens ao longo da rede. Erros de sinalização causaram alguns dos piores desastres em metrôs. Em 1995, um operador inexperiente da rede de metrôs de Toronto, no Canadá, passou com um trem por uma série de sinais vermelhos. O operador bateu em outro trem que aguardava numa parada. O desastre causou a morte de 3 mulheres e deixou 30 passageiros gravemente feridos. Uma colisão como essa num dos trens lotados de São Paulo seria catastrófica. Mas eles precisam acumular mais trem. Igor depende de uma invenção inovadora: uma máquina de ultrassom de $1.200.000. Ela utiliza ondas sonoras de alta frequência para procurar imperfeições letais nos trilhos. Rachaduras em trilhos de ferro podem causar tragédias enormes. Em outubro de 2000, um trem que passava por Hatfield, no sul da Inglaterra, passou por uma seção dos trilhos que continha dezenas de minúsculas rachaduras por fadiga. O trilho se despedaçou e o trem descarrilou. 4 pessoas morreram e 70 ficaram feridas. Para evitar este tipo de tragédia devastadora, Igor liga a máquina de ultrassom. É um caminhão turbinado que anda sobre trilhos. O caminhão foi adaptado com rodas de trem e um suporte que sustenta a máquina de ultrassom.
Conforme o veículo passa pelo trilho, sensores escondidos dentro das rodas enviam ondas sonoras de alta frequência. Ondas ultrassônicas não viajam pelo ar, então as rodas estão cheias de líquido. Mangueiras espirram água na linha para garantir que o ultrassom penetre os trilhos. Quando a onda atinge uma rachadura, ela volta para um sensor que registra a localização do defeito. Desta forma, o caminhão armazena cada rachadura para que seja reparada. Igor verifica se os jatos de água do caminhão estão prontos. Essa água aqui serve tal qual serve aquele gel utilizado nas mulheres grávidas. Quando elas vão fazer o exame de ultrassom, o médico passa aquela camada de gel para que haja o acoplamento entre o transdutor, entre o sensor e o corpo da mãe. E aqui é a mesma coisa, a água é utilizada para que haja o acoplamento entre os sensores que estão nessa rodinha com o trilho. Enquanto o motorista aciona o caminhão, Igor fica de olhos grudados no monitor de ultrassom. O caminhão pode percorrer a linha a até 15 km por hora. Muito bem, o resultado da inspeção começa a aparecer na tela do computador. Depois de percorrer 1.200 metros, Igor encontra uma falha. Aqui então aparece um defeito. Leva apenas 60 segundos para limpar o ar. Então o sistema de detecção de incêndio dos túneis funcionou adequadamente, permitindo que se operasse a ventilação de forma adequada, a remoção de fumaça da estação. Esses testes significam que no horário de pico, supervisores de estação como Paulo podem confiar que o sistema vai funcionar quando mais precisarem. 4 desafios completos. Faltam 2. 8h10 da manhã. Uma multidão fenomenal de 4.000 pessoas por minuto invade as estações, apresentando um grande desafio à equipe de Takai. Aglomerações que causam a queda de pessoas nos trilhos. São 8h15 da manhã. Ainda faltam 45 minutos para que o horário de pico do metrô de São Paulo termine. Na Sé, a estação mais movimentada do metrô, mais lotado do mundo, as plataformas estão abarrotadas. Atingimos a capacidade máxima de usuários no horário de pico. Paulo está ansioso. Ele é responsável pela segurança de todos. Além disso, a aglomeração de pessoas empoleiradas a centímetros dos trilhos é apavorante. 5º desafio: evitar que os passageiros caiam nas plataformas nos trilhos. Segurança é super importante, visto a grande quantidade de usuários que a gente tem aqui. Nessa situação do horário de pico, o que preocupa, as pessoas podem, com o acúmulo na plataforma, cair na via. Isso é muito perigoso. É uma grande preocupação para Ieda. Às vezes acontece do usuário passar mal na plataforma, cair. Então tudo isso faz parte da minha função. Né? Se tiver, eu tenho que aplicar emergência no trem. Este é um dos técnicos que trabalham para solucionar esse problema assustador. O supervisor de manutenção, Mauro Becker. Se acontecer de uma pessoa, por alguma razão qualquer, sofrer um acidente e vir a cair na via, para nós acho que não tem coisa pior. Tem o risco do choque elétrico e ainda tem a passagem do trem. É o tipo de acidente, a última situação que nós conseguimos imaginar. Então, isso é a coisa que nós radicalmente tentamos afastar do sistema. A equipe de Mauro está instalando portas de plataforma inteligentes que sentem a aproximação do trem e evitam que os passageiros caiam nos trilhos. Elas utilizam sensores magnéticos e laser. Só vão piorar. Para lidar com a demanda extra, engenheiros estão construindo 5 novas estações e 12 quilômetros de novos trilhos. Para operadores como Ieda, eles já deviam estar prontos.
É muito importante a expansão do metrô para reduzir esse impacto aí na cidade de volume de carro, porque não é fácil, a vida do paulistano não é fácil. Mas expandir o metrô durante sua circulação não é fácil. O maior desafio é cavar túneis sob os arranha-céus da cidade. Em alguns lugares, o solo é uma mistura de areia e água, tipo de solo particularmente traiçoeiro para escavar túneis. Este é o homem encarregado das melhorias no metrô, o chefe de expansão de linha, Irã Leite. Tudo que está sobre o túnel tem que ser sustentado com segurança. Prédios, avenidas, estruturas, galerias, serviços. Túneis que desmoronam representam uma ameaça às linhas em operação. Evitar tamanho desastre é o próximo desafio da equipe. Se a gente tentar escavar uma frente dessa de areia sem esse tipo de tratamento, o risco é de escorregamento já no embloque aqui junto do poço. Para reforçar o solo, a equipe de Irã utiliza uma máquina inovadora, o Jet Grouter. Funciona como uma seringa gigante e pode escavar túneis no solo mais desafiador. Túneis de metrô são os mais vulneráveis durante a construção. Em novembro de 2008, em Hangzhou, na China, uma parte de um túnel de metrô em construção desmoronou, engolindo carros, um ônibus e operários da obra. O desastre matou 21 pessoas. Um sobrevivente alegou que não havia vigas de sustentação suficientes instaladas no túnel. Hoje, em São Paulo, a equipe de Irã precisa completar uma última parte do túnel para prosseguir com o restante da linha. Durante a escavação aqui, há necessidade de se criar condições de segurança através de um tratamento do maciço. É aqui que entra o Jet Grouter. Para escavar o solo macio, ele faz uma série de buracos à frente da fachada do túnel. Ele bombeia um cimento especial dentro da broca sob alta pressão. Nós podemos ver a diferença de espessura de uma pastilha de desgaste nova em relação à antiga. Como ela está baixa, ela começa a dar mau contato, ela começa a centelhar muito e sobrecarrega as outras sapatas coletoras. Para que este trem volte aos trilhos, Orlindo substitui as sapatas gastas dos coletores de corrente. Ok, essa foi a última sapata que nós trocamos e agora ela vai durar mais 18 mil quilômetros. Ok. O trabalho está finalizado e o trem está pronto para circular. Este trem completa seu pit stop e volta a funcionar, ajudando a aliviar a pressão na rede. 3 desafios já foram. Faltam 3. 7h30 da manhã. Pela próxima hora e meia, o sistema precisa trabalhar com toda a sua frota. Com o horário de pico em plena ação, a equipe de Itakai deve ficar em alerta total para proteger a rede e seus passageiros de um inimigo mortal: o fogo. Agora são 8 da manhã em São Paulo. O horário de pico está no seu ápice. As ruas da cidade estão entupidas de veículos. Enquanto alguns executivos usam helicópteros para evitar o congestionamento, a maioria se junta à torrente de 4.000 passageiros por minuto no metrô. A equipe de Itakai agora luta contra as adversidades para que eles cheguem em tempo ao trabalho. Ainda falta 1 hora para o fim do horário de pico e a equipe de Itakai precisa superar 3 desafios críticos.
Com as estações e os trens abarrotados, este é o pior momento possível para uma emergência. O maior pesadelo para supervisores de estação como Paulo Campos é um incêndio no metrô. Garantir que os funcionários estejam preparados é o próximo desafio. O período do incêndio aqui na estação é de grande importância para a gente, porque a estação subterrânea, essas pessoas podem estar expostas a fumaça, a perigos referidos ao incêndio. Então os funcionários são todos treinados e capacitados a atuar nessas ocorrências. Incêndios em metrô. Dentro de um túnel, a fumaça penetra pelos detectores de fumaça a bordo dos trens. Partículas de fumaça desviam a luz de um raio laser para um sensor. Isso aciona um sistema de alarme que automaticamente detecta a posição do trem. Um operador no centro de controle do metrô liga os potentes ventiladores à frente do trem para soprar ar limpo para dentro do túnel e dispersar a fumaça. Na parte traseira do trem, ventiladores sugam a fumaça para fora do túnel, liberando uma rota de fuga para os passageiros. Se a senhora está em QAP? Itamar em QAP? Tamara, acionar a rotina 8 do sistema de ventilação. A equipe de Takai aciona os ventiladores. Eles retiram a fumaça da estação para longe das saídas. Leva apenas 60 segundos para limpar o ar. Então o sistema de detecção de incêndio dos túneis funcionou adequadamente, permitindo que se operasse a ventilação de forma adequada, a remoção de fumaça da estação. Esses testes significam que no horário de pico, supervisores de estação como Paulo podem confiar que o sistema vai funcionar quando mais precisarem. 4 desafios completos. Faltam 2. 8h10 da manhã. Uma multidão fenomenal de 4.000 pessoas por minuto invade as estações, apresentando um grande desafio à equipe de Takai. Aglomerações que causam a queda de pessoas nos trilhos. São 8h15 da manhã. Ainda faltam 45 minutos para que o horário de pico do metrô de São Paulo termine. Na Sé, a estação mais movimentada do metrô mais lotado do mundo, as plataformas estão abarrotadas. Atingimos a capacidade máxima de usuários no horário de pico. Paulo está ansioso. Ele é responsável pela segurança de todos. Além disso, a aglomeração de pessoas empoleiradas a centímetros dos trilhos é apavorante. 5º desafio: evitar que os passageiros caiam nas plataformas nos trilhos. Segurança é super importante, visto a grande quantidade de usuários que a gente tem aqui. Nessa situação do horário de pico, o que preocupa, as pessoas podem, com o acúmulo na plataforma, cair na via. Isso é muito perigoso. É uma grande preocupação para a Ieda. Às vezes acontece do